7 horas. Esse... Baruch Abaema, sejam todos bem-vindos. Baruch Rabá Moreta Lema, Baruch Rabá todos os colegas. Hoje a gente tem aqui uma honra de ter novos integrantes no nosso grupo. Tá? Para os novos integrantes, a gente está no 4º encontro. Tá? O grupo recém foi criado, recém é o 4º encontro. Tá? Eu sei que os novos integrantes gostam muito de estudar judaísmo, e isso é uma oportunidade que todos nós temos, né, de estudar juntos. Queria que o Atenante primeiro se apresentasse. Atenante, quem é o Atenante? Fala aí. O Atenante é um engenheiro especialista em segurança do trabalho, vive disso, dedica a vida profissionalmente a esse assunto, a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, a ergonomia. Esse é o meu lado profissional. Meu lado familiar, eu sou neto de um alemão e avô de um judeu, e tenho uma alegria muito grande nisso, porque tenho um neto que é nascido em Israel, é filho de Israel, e que, por sinal, está se preparando para fazer uma visita para sua terra natal. Tá? E lido, vamos dizer assim, a minha vida toda é voltada para as preocupações com as Sagradas Escrituras, e tenho uma predileção assim, especial dentro da Bíblia pelo Pentateuco, que é o alicerce, que é a base da Torá. Obrigado, Atenante. Nauter, queria dar umas palavrinhas de apresentação para nós? Sim, eu sou um menino de 68 anos, já li a Bíblia diversas vezes, de capa a capa. Eu creio que Israel são os filhos de Deus, dispersos, desde o seu sofrimento do Egito, passaram por tantas destruições, por tantas guerras, por tantos problemas, né? Chegamos ao Holocausto e ainda continuamos ainda com as questões do Oriente Médio nos perturbando lá, né? Mas isso aí tudo é porque os filhos de Deus, os reais filhos de Deus, os hebreus, os judeus, eles se afastaram do Criador, né? Por isso eles receberam essas dispersões, essas coisas que estão dentro. Mas eu creio que eles são os verdadeiros filhos de Deus e que um dia o Altíssimo os reunirá novamente na nova terra, né? Em Sião. Okay. Eu sou um apreciador da Bíblia como um todo. Lá atrás lá tem uma menorá, lá atrás de mim. Tenho a mezuzá. Fala a conta da mezuzá aí, Nauter. Onde é que tu comprou essa mezuzá, Nauter? Fala aí. Eu comprei no Mercado Livre. Baratinho. Foi 40 reais, mais ou menos. E o Shema Israel, tu comprou onde? Comprei no Mercado Livre também. Não comprou na Cibra? Não, na Cibra lá eu comprei foi o pergaminho, né? O pergaminho, tem um deles. Esse aí que eu estava me referindo. E o outro, comprei 2. E o outro está ali na porta aqui do meu escritório, aqui do meu home office. Né? Tem que também ótimo. Uma coisa muito legal que eu comprei, olha que coisa linda isso aqui, ó. Marca da Aliança. Ó. Olha que maravilha. Marca da Aliança em miniatura. Uau! Muito bonitinho. Que legal. Muito bonitinho. Então, eu sou um apreciador, né, do judaísmo. E estou aqui para aprender, né? Nós todos. Sempre é bom de aprender. A gente aprende aqui um com o outro, tá? O pessoal novo, né? A gente é um grupo horizontal, né? Que a gente está fazendo, né? Claro, a gente vai convidar gente de fora também, mas a gente está fazendo os primeiros encontros, cada um de nós apresentando, né? Então, o primeiro foi o Moreta Lema, com os 4 primeiros encontros, hoje conclui, né? E depois o Kleber, que não veio, né? Também eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nara gostaria de conversar um pouquinho, Nara, com a gente? Não, Nara já falou tudo o que precisava. Teria mais algum... Só mais um pequeno detalhe, Carlos, desculpa, e os caros colegas. Por aquilo que pareça, eu sou apenas um cristão, né?
Mas, no caso, eu acho que tem alguma origenzinha de marrano, né? De manhã, de espanhóis e portugueses, né? Deve ter algum sanguezinho aí. Mas eu guardo sábado, né? Só eu não sei fazer as cerimônias com as 2 velas direitinho ali. Isso eu gostaria de um dia fazer na casa de um de vocês aí para aprender, sabe? E também me interessa muito também da despedida do sábado, que quase não se falam. Falam na chegada do Shabat, mas na saída também ele tem um cerimonial todo, né? Eu gostaria também de participar de um desses. Tu vai ter a oportunidade, com certeza. Tá? Então, fica à vontade aqui no nosso grupo, Nauter e alternante também. E, pessoal, Obrigado. Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Números 11, 29, dito por Moisés. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Pessoal, o encontro de hoje é sobre profetas bíblicos. É o 4º encontro de 4 encontros programados pelo Moreta Lema, que ele vem estudando desde o início do ano, os profetas, para nos apresentar essas 4 aulas. Aí, na próxima semana, teremos Judaísmo e Evolução, com o nosso querido colega, professor Cleber Marcolin. Iremos abordar o tema da origem da vida e a evolução das espécies, sob a perspectiva judaica e sob a perspectiva biológica. Serão 2 encontros, e no final do encontro de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o professor Kleber. Eu passo a palavra, então, ao nosso querido Moreta Lema para nos ensinar sobre os profetas bíblicos. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Nós vamos continuar nesse bate-bola tranquilo, porque esse, na realidade, é um grupo de estudos informal. E o meu objetivo, entre vários, é que a gente se conheça, que a gente reforce os laços afetivos desse grupo, ao mesmo tempo que a gente toma conhecimento do judaísmo, que é esse tesouro tão grande que a gente está recém começando a aprender. Então, quero dar as boas-vindas ao Atenante, à Rede, o Carlos. É Nauter? Nauter, sim. Nauter, a Nicole, a Eliane, a Débora, a Nara querida já dei as boas-vindas, a Jane Beatriz, ao Denis, querido, lá de Minas, né, Denis? A Marilene Stein, que vocês não lembram da Marilene, mas a Marilene já fez aula conosco também, ela é muito conhecida na comunidade. Ao Nihad, querido, lá do Canadá, ao Rodrigo, ao Vitor. Vitor, da onde que tu é mesmo, Vitor? Sou de Francisco Beltrão. Ô, Paraná, que legal! Eu já estive lá em Francisco Beltrão, por isso que eu sei. Quem não sabe, quem nunca ouviu falar em Francisco Beltrão, não sabe onde é que fica. É, o vizinho de Pato Branco, né? E o Rodrigo é da onde, Rodrigo? Eu nasci no Recife. Eu nasci no Recife, mas eu vim estudar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e moro aqui pertinho de vocês, na Cibra, Que legal, na Rodrigo. Rua Mariante. Que legal, nosso vizinho, então. Então, quero dar boas-vindas a todos, dizer que eu estou muito contente de estar de novo com vocês e procurar passar um pouquinho desse estudo do que eu aprendi estudando no último mês, nem foi no último ano, foi no último mês que eu tive que me aprofundar nos profetas para poder transmitir um pouco desse conhecimento para vocês. Porque o que eu aprendi foi o seguinte: os profetas, basicamente, eles atravessam a Bíblia inteira. Começa com
o maior de todos, que foi Moisés, lá em Êxodos, e vai passando por 20 livros da Bíblia até chegar no último profeta, que é o Malaquias. Mas depois ainda tem outros livros, o Tanakh são 24 livros, né? Basicamente, a Torá, Neviim e Ketubim. A Torá são 5, mas os profetas já começam no segundo livro da Torá, que é o Moisés. Falando nisso, o Deuteronômio, o 5º livro, é considerado o melhor livro da Torá, porque ele tem um estilo todo especial e conta a história, reconta a história de Moisés e os discursos de Moisés. E depois, aí começam os Neviim, que são os profetas, né? Os profetas, então, são 8. Os profetas anteriores, que depois de Moisés, é Josué, Juízes, Samuel e Reis, que hoje a gente vai ver Samuel e Reis, que a gente não viu. Os outros a gente já viu, que são os profetas posteriores, isto é, os profetas maiores, Isaías, Ezequiel e Jeremias, e os profetas menores, que são 12. Bem-vindo, família Vaz, que bom receber você, já estava com saudade. Bela, fala alguma coisa aí para nós, Bela. Quero dar as boas-vindas à Bela e ao Ismar querido, que são parte desse grupo e parte integrante da Cibra. Bem-vindos. Obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, fiquei feliz de ver vocês também. Da mesma forma. Que bom, Ismar. Então, pessoal, na realidade, a Bíblia é um livro sobre os profetas. A Bíblia é um livro sobre os profetas. Tá? Tirando as matriarcas e os patriarcas, né, que é do início da Bíblia, que são arquétipos familiares. São os nossos pais e as nossas mães. Pai e mãe é família, são lá onde tudo começou. E depois eles tiveram os filhos e os irmãos. E as histórias dos patriarcas e dos matriarcas é a história do relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos entre si, isto é, entre irmãos. Então, vocês estão vendo que, na verdade, a Bíblia ela conta uma história muito familiar para nós, que é a nossa própria história, porque todo mundo vem de uma família. E acontece o seguinte, pessoal, a Bíblia reúne mais de 60 estilos diferentes de literatura. Quase todos os estilos de literatura estão poesia, prosa, saga, epopeia, drama. Mas a Bíblia, ela tem um herói. Então, a Bíblia, na realidade, nos fala, de acordo com Jung, a jornada do herói. Quem é o herói? Quem é o herói da Bíblia? Quem que vocês acham? Essa é barbada. Quem são os heróis da Bíblia? Pode responder aí, quem quiser. Liga seu telefone, liga seu microfone. Moisés. Olha, tá quente, mas quem são os heróis da Bíblia? Agora é mais fácil ainda. Quem são? Abraão, Isaac e Jacó. Não, esses são o início da Bíblia, tá? São os patriarcas maiores. Mas quem atravessa praticamente a Bíblia inteira profetas. São os profetas. O Denis já estava louco para falar, né, Denis? São os profetas, os heróis da Bíblia. Então, os profetas, eles são esse arquétipo dos heróis, né? Todos esses heróis que a gente veio acompanhando nos tempos modernos, na realidade, eles têm
uma história muito antiga nos povos antigos. E os profetas são os arquétipos, é o arquétipo do herói. O que o herói tem? O herói tem uma jornada que já foi estudado pelo Campbell, né? Já foi estudado pela psicologia, a jornada do herói, que o arquétipo são personagens do inconsciente coletivo, e isso aí é psicologia junguiana, né? Então, o arquétipo ele tem uma jornada. Essa jornada do herói, depois, se vocês estão interessados, vocês podem olhar, tem bastante coisa sobre isso na rede, na internet. Ela tem determinados passos que são comuns, né? São comuns. E se vocês forem estudar os profetas, vocês vão ver que os profetas são exatamente aqueles arquétipos fundamentais, né, da tradição judaica. E a jornada que eles passam por todos os passos do caminho do herói. E, ao mesmo tempo, é um chamado para a gente desenvolver o herói que tem dentro de nós. Porque os heróis, os arquétipos, eles são inspirados por um ideal. São inspirados por um ideal, não é? E o judaísmo, e o povo judeu também, ele veio todo esse tempo inspirado por um ideal, que é ser uma luz para as nações. Se não tivesse esse ideal forte de ser um povo santo e ser uma luz para as nações, provavelmente nós já tínhamos desaparecido, porque, como o Nauter falou, foi guerra, porque a história da Bíblia, do Tanar, é a história de guerras. E a história de violentas guerras, porque, como vocês viram no início, Israel é um local de passagem entre a Ásia, a África e a Europa. Como eu falei no primeiro dia, só no Tel, o Tel é uma montanha artificial, só no Tel de Meguido, que fica entre a via do mar e a via das montanhas de Israel, existem 40 civilizações queimadas. Só isso porque o Tel de Meguido junta as duas vias, que Israel é uma terra de passagem, da África para a Ásia, da Ásia para a Europa. Então, essas 40 civilizações que destruíram, que conquistaram Israel, trouxeram uma pressão imensa sobre o povo judeu. E isso, essa pressão externa, cria também um conflito interno, né? Como a gente vai ver, através das histórias de Samuel e de Reis. Então, os profetas são esses porta-vozes que estão sempre nos chamando a atenção de sermos pessoas éticas, de nos aprimorarmos, de evoluirmos, de não ficarmos estagnados, e sempre procurar desenvolver o potencial que nós temos dentro de nós, que é infinito e que é divino. E já naquela época, então, surgiram esses heróis, esses personagens, para chamar a atenção dos sacerdotes, para chamar a atenção dos reis, para chamar a atenção do povo, para eles corrigirem os seus defeitos, reconhecerem os seus defeitos, corrigirem os seus defeitos, se aprimorarem como pessoas, porque só assim, se aprimorando, é que a gente é capaz de enfrentar situações catastróficas, como é a história do povo judeu. Então, os profetas, eu vou deixar para depois, viu? Não, depois a gente vai abrir para conversar. Enquanto isso, a gente tem ainda uns filminhos para ver, para terminar a história dos profetas. Então, a questão geopolítica ela é fundamental no Oriente Médio, desde aquela época até hoje.
E o conflito interno também. Conflito interno também. Ele sempre esteve presente, desde aquela época até hoje. Por quê? Quem dominasse o templo de Jerusalém dominava o país. Em Débora, até hoje tem esse conflito. Os ortodoxos não querem que liberar a parte do Muro das Lamentações, uma parte do Muro das Lamentações, para as mulheres reformistas poderem rezar, porque quem dominar aquilo ali domina o culto e domina o Estado. Já naquela época, quem dominasse Jerusalém dominava tudo. Então, havia muitos conflitos. Quais eram esses conflitos? Os reis tinham conflito com os sacerdotes, com os Koanim. Os Koanim tinham vários tipos de Koanim, mas eles tinham conflitos com os levitas, que eram os professores e que faziam o culto. Os levitas tinham conflito também com o povo em geral. Quer dizer, é sempre uma situação de conflito, tanto externo como interno. E essa situação levou a se manifestar no nosso povo essas figuras chamadas de profetas, que são verdadeiros heróis, que defendiam as causas populares. Porque o povo tinha que pagar taxa para o invasor, tinha que pagar imposto para o invasor, tinha que pagar imposto para o templo. E vocês acham que eles tinham tanta sobra assim para pagar tanto imposto? Quer dizer, o povo tinha um grande descontentamento. E os profetas vinham, então, procurar harmonizar, porque o pacto entre Deus e o povo judeu é de ser um povo santo, de constituir uma sociedade sagrada, uma sociedade de base igualitária, onde não existe corrupção, onde não existe injustiça, onde não existe desigualdade. Então, a gente tem que ver o Tanar, uma coleção de livros que conta esses grandes desafios que o povo judeu teve que enfrentar. E os profetas servem de referência para sempre estar chamando a atenção, estar chamando o povo à consciência, para o povo voltar a si mesmo e reconhecer a idolatria, reconhecer a desigualdade e procurar corrigir esses erros para poder fazer frente a tamanhos desafios. Então, isso é um panorama geral assim para as pessoas que estão chegando hoje pela primeira vez, assim, dá uma ideia geral de quem são os profetas, quem foram os profetas, tá? E agora, então, eu vou repartir a minha tela para mostrar para vocês um pouco da história que eu falei de forma muito ampla, né? Mas agora a história bíblica, a história dos 2 livros dos profetas anteriores, que é a história de Samuel e a história de Reis, tá? Vamos ver se vocês vão escutar direitinho aí e vão ver direitinho. Então, Samuel é dividido em 2, mas eu só vou botar o Samuel 2
porque é a história de Davi. E o Reis é a história de Salomão. Dá para ver aí, Carlos? Não iniciou o som ainda. Tá, não, eu estou botando o som um pouquinho mais alto. Ok. Tá, vamos ver se vocês vão escutar direitinho. O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo sobre o primeiro. Foram apresentados os 3 personagens principais do livro: Samuel, Saul e Davi. Dá para escutar bem, Carlos? E também ao conceito literário do livro, que primeiro apresenta Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste à ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel. E em 2 movimentos há uma temporada de sucesso e bênção seguida de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Então, a história em 2 Samuel começa após a morte de Saul. E Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei é, ele vai à cidade de Jerusalém, conquista, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel. Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la a sua capital religiosa também. E então, ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi: obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. 2 Samuel 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que através da sua linhagem real virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é no meio de toda essa bênção divina que as coisas se tornam terríveis. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. No seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então, ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela. Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe, e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa sessão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Amnon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão, Absalão, descobre tudo e manda assassinar Amnon. E então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder e dá início a essa rebelião de larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi. E mais uma vez, ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica, mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi, e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram
lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, temos aqui um Davi vulnerável, que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias, e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente. E ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando no passado, relembrando a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que construiria o reino eterno. Esses poemas e, logo, a promessa de Deus também fazem conexão com o poema de Ana que iniciou. Assim, essas passagens-chave do início, do meio e do fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel. O livro de Samuel, então, pessoal, só para resumir para vocês, né? Vocês estão vendo assim, ó, nós estamos passando 3/4 da Bíblia nesses 4 encontros em 3 horas. Então, só para resumir, tá? O livro de Samuel 1, que a gente não assistiu, a gente assistiu só o Samuel 2. Samuel é um profeta, tá? E é o início da monarquia. E aí vocês podem ver uma coisa que aparece muito, né? A monarquia, é claro, ela quer se perpetuar no poder. Como é que ela se perpetua no poder? Dizendo o seguinte, o Messias tem que ser filho de Davi. Se não for da descendência de Davi, não pode ser o Messias. Pô, vocês querem coisa mais imperativo que isso, de dizer que a monarquia é o grande regime e que o Messias tem que ser filho de Davi? Então, vocês estão vendo aí já um prisma ideológico nessa interpretação da Bíblia, como eu mostrei antes. Existem vários prismas, né? Várias ideologias e várias teologias dentro da Bíblia, dependendo de quem está falando, né? Então, aqui, Samuel, ele é o profeta. E o Saul é o rei. Saul é o rei, tá? No Samuel 1. Agora, a gente viu Samuel 2. Samuel 2 é a história de Davi. Ele reinou durante 33 anos. E o profeta é o Natan. Foi o Natan que botou o dedo no rosto de Davi e disse, ó, Davi, tu mandou matar o teu general por causa disso, disso, daquilo, né? E o legal foi que o Davi reconheceu o erro, porque errar é humano, mas reconheceu o erro, que é o grande lance, né? Errar está errado, mas reconhecer o erro está certo. Tá? E Davi reconheceu o erro. Então, agora, vocês viram que o Samuel é uma tragédia. A história do livro de Samuel é uma tragédia. E agora a gente vai assistir o segundo profeta, que os outros profetas que vêm de reis, tá? Agora vamos ver o resumo de reis. Os livros de 1º e 2º Reis. Embora sejam 2 livros separados em nossas Bíblias, eles foram originalmente... Dá para escutar direito aí? Tá ótimo. escritos como um livro contando uma história unificada, que começa no livro de Samuel, que acontece antes desse. Então, Davi unificou todas as tribos de Israel em um rei. E Deus prometeu que da sua linhagem viria um rei messiânico, que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. Assim, o livro dos reis conta a história da longa fila de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles cumpriu essa promessa. Na verdade, eles levam a nação de Israel diretamente ao desastre.
O livro foi desenhado para ter 5 movimentos principais. A história começa e termina com foco em Jerusalém. Primeiro, com o reinado de Salomão e a construção do templo, e depois, nessa última sessão, termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que leva a essa tragédia é o que compõe as 3 sessões centrais. O que explica como Israel foi dividido em 2 reinos rivais, como Deus tentou impedir a corrupção de Israel enviando os profetas, e como o exílio se tornou a consequência inevitável do pecado de Israel. O livro começa com 2 capítulos sobre o reino, passando de Davi, que estava velho, para seu filho Salomão. E as palavras finais de Davi a Salomão são muito semelhantes às de Moisés para Josué e de Samuel para o povo. É uma chamada para permanecer fiel aos mandamentos da aliança, viver em aliança somente com o Deus de Israel. Mas as palavras de Davi parecem que são vazias, porque Davi e Salomão conspiram a consolidação do novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Não é um bom começo. O melhor momento de Salomão acontece quando ele pede a Deus por sabedoria para liderar Israel. E ele até conclui o sonho de Davi de fazer um templo para o Deus de Israel. Aqui a história realmente para e descreve detalhadamente o desenho desse templo. Assim como o desenho do tabernáculo na Torá, há também uma série de itens de ouro e joias e representações de anjos e árvores frutíferas. São todos simbolismos representando o Jardim do Éden. É o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus mora com seu povo. Mas assim que Salomão termina o templo, ele toma decisões terríveis e o reino desmorona. Ele começa com a decisão de se casar com as filhas de outros reis, centenas delas, por alianças políticas. E ele adota os seus deuses e introduz a adoração daqueles deuses em Israel. Salomão, em seguida, acumula quantidades enormes de riqueza, constrói um exército enorme e até institui o trabalho escravo em todos os seus projetos de construção. Agora, se você voltar para a Torá e olhar as diretrizes de Deus para os reis de Israel em Deuteronômio 17, Salomão está quebrando todas elas. No momento em que ele morre, Salomão se parece mais com Faraó, o rei do Egito, do que com seu pai Davi. A próxima sessão do livro começa com o filho de Salomão, Roboão, agindo exatamente como seu pai. E é uma história muito triste de ganância e desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo. E sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam essa ideia, rebelam-se e se separam e formam seu próprio reino rival. Agora, na história, você tem o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi. E esse novo reino do norte, chamado Israel, cuja capital, eventualmente, será Samaria. Jeroboão também constrói 2 novos templos para competir com o templo de Salomão no sul. Ele coloca um bezerro de ouro em cada um para representar o Deus de Israel. A conexão com o Êxodo 32 e o bezerro de ouro é bastante explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta de norte a sul, traçando o destino de ambos os reinos. Cada um teve cerca de 20 reis sucessivos, e à medida que o autor apresenta cada rei, ele avalia o seu reinado através de alguns critérios. Eles adoravam somente o Deus de Israel ou instituíam adoração a outros deuses? Eles confrontaram a idolatria que existia entre o povo e eles permaneceram fiéis à aliança que fizeram com Davi ou se tornaram corruptos e injustos. E de acordo com esses critérios, o autor não encontra bons reis no norte de Israel, 0 de 20. E então, no sul de Judá, apenas 8 dos 20 recebem uma classificação positiva, que conecta a outro grande propósito desse livro. E esse é o de introduzir a função dos profetas, figuras-chave na história de Israel. Assim, na Bíblia, os profetas não eram cartomantes, pelo contrário, falavam em nome do Deus de Israel e exerciam a função de vigilantes da aliança, o que significa que eles clamavam por idolatria e injustiça entre os reis e o povo. Eles estavam constantemente lembrando a Israel do seu chamado para serem uma luz entre as nações, para que obedecessem aos mandamentos da Torá. E assim, os profetas desafiaram Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus então levanta os profetas para responsabilizá-los. Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu, bem aqui no meio do livro. Elias era um homem selvagem, vivendo no deserto. Seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e a sua esposa cananeia, Jezabel. Juntos, esses dois instituíram sobre Israel a adoração ao deus cananeu Baal. E assim, em uma história famosa, Elias desafiou 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual deus era real. Ambos construíram altares e oraram aos seus deuses, mas somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois
Depois disso, Acabe usa o seu poder real para matar um agricultor israelita e roubar o vinhedo de sua família. E Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda do seu reino. Elias finalmente passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por 2 vezes a autoridade de Elias. O que é fascinante aqui é como o autor contou os 7 feitos miraculosos de Elias, e então ele apresenta histórias de 14 atos de poder de Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e desempenharam o mesmo papel, confrontando os reis de Israel por idolatria e injustiça. E, infelizmente, eles não conseguiram afastar Israel da apostasia. Na próxima sessão, o Reino do Norte é abalado por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destrói a família de Acabe. E embora Jeú tenha sido inicialmente enviado por Deus, sua violência simplesmente ficou fora de controle e cria esse ciclo de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Depois de Jeú, acontece uma série de golpes de Estado, e cada rei segue outros deuses e permite injustiças horríveis. Tudo isso leva ao capítulo 17 de 2 Reis. O grande império mau da Assíria desce e acaba completamente com o Reino do Norte. E a cidade capital de Samaria é conquistada. Os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. Agora, o capítulo 17 é fundamental. O autor interrompe a história e oferece essa reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a queda do Reino do Norte pela idolatria e infidelidade da aliança de Israel e seus reis. E assim Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O movimento final do livro conta a história do solitário Reino do Sul. E aqui encontramos alguns reis muito heróicos, como Ezequias, que confia em Deus quando os exércitos da Assíria batem a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobre esse pergaminho perdido da Torá no templo. Ele começa a ler, sente-se convicto e institui reformas religiosas para remover a idolatria e as influências cananeias na região. Mas Judá está longe demais. O rei, bem no meio desses dois, Manassés, é o pior de todos. Ele não só introduz a adoração a estátuas no templo de Jerusalém, como também institui o sacrifício de crianças. E assim Deus envia profetas para dizer que o tempo acabou. Israel atingiu seu ponto sem retorno. Os capítulos finais contam a história do Império Babilônico invadindo Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. Assim, a história termina e nos deixa a pensar, será que Deus está cansado de Israel? Será que ele está cansado da linhagem de Davi? Bem, o parágrafo final avança cerca de 40 anos até o exílio e conta uma história muito estranha. É sobre Joaquim, um descendente de Davi, que teria sido rei se retornasse a Jerusalém. O rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida. E o livro termina. Não nos diz muito, mas é uma história que dá um vislumbre da esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Então, a questão agora é, como Deus irá cumprir as suas promessas a Abraão, a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder a essas perguntas, você precisa ler sobre a sabedoria nos livros proféticos. Mas, por enquanto, esse é o livro dos reis. Muito bem, pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia do conteúdo, né, da história em si. Deixa eu me achar aqui agora. Como é que eu retorno para o... Espera aí que eu vou pedir ajuda aqui do Matheus. Stop share, eu volto no normal. Stop share, tá aqui. Obrigado, Carlos. Deu. Muito bem, pessoal. Então, é claro que é muito material de uma vez só. Eu reconheço, pessoal, mas esse curso, esses encontros, é só uma introdução, tá? Só para a gente ter uma ideia do que se trata, tá? Do que se trata. Então, vocês viram Samuel e viram reis. O que é a história de reis? É outra tragédia. É outra tragédia. A realeza é uma tirania. É a história de Salomão. Os profetas são Elias e Eliseu, do reino do norte, do reino de Israel. Salomão parece mais com o faraó do Egito do que com qualquer outro personagem. E o Salomão reinou 40 anos. Aí depois Salomão há uma longa lista de reis corruptos. Então, quando termina Reis, tá? A história
da dinastia de Salomão. Aí começa os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, que é o 7º e o 8º livro dos profetas. E como eu disse para vocês, já nos profetas anteriores, é Samuel, é Natã, que aparece com Davi, os principais. Elias e Eliseu, né? A Elias e Eliseu, Elias principalmente, ele permanece até hoje como um grande símbolo do tempo messiânico. Que o tempo messiânico é um tempo de redenção, porque os profetas todos, eles criticavam o presente, mas eles diziam o seguinte: se vocês corrigirem, se vocês melhorarem, o futuro vai ser grandioso. Então, o judaísmo é uma grande visão de uma negação do presente e uma grande esperança de futuro, né? Isto é, que manteve o povo judeu unido com todas essas tragédias, porque eles tinham um sonho, tinham um sentido de vida, eles queriam melhorar, os profetas estavam estimulando eles a não cair em depressão, e sim ter esperança de que a vida poderia ser melhor. Então, eu vou fazer agora com vocês, se vocês quiserem, eu vou conduzir um relaxamento, onde a gente vai poder, durante esse relaxamento, fazer uma meditação para visualizar qual o sentido da nossa vida, porque toda essa história é uma história familiar, é uma história que vem nos tocar como pessoas humanas, né? Então, eu gostaria de conduzir esse relaxamento para que vocês pudessem refletir também qual é o sentido da vida de vocês agora, daqui para frente, tá bom? Porque é isso que faz a diferença. Em tempo de pandemia, em tempo de crise, a gente tem que ter objetivos, metas, propósitos. Assim como a gente aprendeu no Holocausto, que Viktor Frankl, que foi o psicólogo do campo de concentração, nos ensinou, né, que quem viveu, quem permaneceu vivo foram aqueles que tinham uma missão, tinham um projeto, tinham uma finalidade na sua vida. Então, eu vou pedir para vocês agora começar esse relaxamento e vou pedir para vocês fechar os olhos. Mas antes disso, vamos fazer um alongamento. Alonga, estende os braços, isso. Inspira fundo, alonga para um lado, expira. Inspira fundo, alonga para o outro lado, expira. Sente esse alongamento. Agora alonga para trás. Sente seu corpo se alongando. E agora faz um espreguiçamento. Eu quero ver quem é que faz o mais bonito espreguiçamento da noite. Espreguiça à vontade. Sente, fecha os olhos, sente seu corpo. E relaxa na expiração. Muito bem. Escolha uma posição confortável. A mais confortável que tu consegues. E nós vamos iniciar esse exercício de relaxamento, inspirando fundo, e durante a expiração, cada um de nós vai repetir para si mesmo: relaxo o meu corpo. E relaxa seu corpo de uma só vez. Relaxo o meu. Isso, repete em silêncio para ti. Relaxa o meu corpo. E relaxe seu corpo de uma só vez. Muito bem, ótimo. Mais uma vez, ao terminar de falar, pedir para vocês fazer outra grande inspiração. E durante a expiração, cada um de nós vai repetir em silêncio para si mesmo: relaxo a minha mente. E relaxa sua mente de uma só vez. Muito bom, excelente.
Conscientizando e relaxando agora o corpo e a mente. Para isso, vamos fazer uma grande inspiração e, durante a expiração, cada um de nós vai repetir para si mesmo: relaxo o meu corpo e a minha mente, os dois juntos. Todo o corpo está relaxado. A mente está relaxada. O corpo e a mente estão relaxados. Nós vamos agora fazer um relaxamento breve de cada parte do nosso corpo. Conscientizando e relaxando a testa. Relaxe sua testa. Conscientizando e relaxando as pálpebras. Relaxe bem suas pálpebras. Conscientizando e relaxando os olhos. Relaxe bem seus olhos. Conscientizando e relaxando todo o rosto. As maçãs do rosto, a boca, a língua, o céu da boca, encerrando os dentes. Conscientizando e relaxando desde o maxilar até as orelhas. Solte bem o seu rosto. Todo o rosto está relaxado, tranquilo e calmo. Muito calmo. Conscientizando e relaxando os ombros, braços, antebraços, mãos e dedos. Soltando, afrouxando. À medida que nós vamos relaxando cada parte do nosso corpo, todo o nosso ser vai relaxando, cada vez mais profundamente. Conscientizando e relaxando o peito, o abdômen. Para isso, por gentileza, vamos fazer novamente uma grande inspiração. E relaxá-lo simultaneamente na expiração. Conscientizando e relaxando o coração, o pulmão, o estômago, os intestinos, o fígado e todos os órgãos do aparelho digestivo. Conscientizando e relaxando todo o quadril, as pernas e os pés. Conscientizando e relaxando todo o quadril, as pernas e os pés. Todo o nosso corpo está relaxado. Tranquilo e calmo. Todo o nosso corpo está relaxado. Tranquilo e calmo. Muito calmo. E nesse estado de relaxamento, nós podemos nos conectar ainda mais profundamente com a nossa essência original, relaxando o cérebro. Solte seu cérebro. Relaxe as tensões do cérebro. Permita que elas se desmanchem e se desfaçam por todo o corpo. E agora, estamos em contato com a nossa essência original. A essência divina, a
a matriz original, que é perfeita. Feita a imagem e semelhança do Criador. Vamos aproveitar esse estado de intimidade consigo mesmo para nos perguntar a seguinte pergunta: o que faz sentido na nossa vida agora? O que fará sentido na nossa vida no novo normal? E trará mais felicidade para nós. Sinta, ouça e veja-se no futuro. E deixa que o teu cérebro, que é muito inteligente, traga essas imagens do futuro, te mostrando qual o sentido da tua vida daqui para frente. Enquanto isso, eu vou ficar em silêncio, deixando essa música por mais alguns instantes. Veja, ouça e sinta-se no futuro. E deixa que teu cérebro te traga essa informação que te dará sentido, que te trará mais felicidade, que te trará mais amor à vida no futuro próximo. E aos pouquinhos, nós vamos finalizando esse exercício de relaxamento, movimentando com os dedos das mãos e dos pés, respirando fundo, trazendo essa mensagem e nos sentindo, trazendo essa mensagem do sentido das nossas vidas e nos sentindo muito melhor que antes. E se espreguiçando à vontade, mais uma vez, por gentileza. Respira fundo e vai abrindo seus olhos. E aí, pessoal? Está todo mundo acordado? Que bom! Tenho certeza que vocês desfrutaram desse exercício de relaxamento. Então, o exercício de relaxamento eu introduzi nas nossas práticas, porque é através do estado de meditação que a gente se conecta com a nossa essência original, que é divina. E através dessa conexão é que nós temos acesso à sabedoria universal. Então, sempre que a gente puder relaxar, entrar no estado de meditação e nos perguntarmos aquelas perguntas mais importantes, porque se a gente não sabe fazer a pergunta certa, a gente não vai ter a resposta certa. Muito importante a gente saber fazer as perguntas certas. E os
os nossos profetas, eles faziam esse tipo de meditação chamada devekut, né? E tinham acesso à sabedoria divina, porque eles eram porta-vozes de Deus. Assim como a gente, agora, nesse momento, também teve essa oportunidade, dessa vivência profunda de si mesmo. Então, só para finalizar, antes de passar a palavra para o Carlos e para vocês, eu vou lembrar o seguinte, ó, para finalizar, que a Bíblia, o Tanar e a Torá, foi escrita durante 600 anos e narra a história do povo judeu durante 1000 anos, né? E todo esse tempo existe aqueles que relataram essa história, porque não existe nenhuma frase da Bíblia. Estão escutando, Carlos? Tá bem? Estão ouvindo? Tá. Perfeito. Não existe nenhuma frase da Bíblia que diz que Deus escreveu a Bíblia. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus escreveu a Bíblia. Sempre foi inspiração. Deus escolhe os profetas que, sob inspiração divina, agem na história. Tá? E que história é essa? Essa história foi contada, como eu disse para vocês na última aula, em 4 fontes. Tem 4 fontes principais. Todas misturadas entre si. Tá? Que é a história de Jota, tá? Que é Jeová. A história de E, que é Elohim. A história de P, que são sacerdotes, que vem de priest em inglês. E a história D, que é o Deuteronômio, que é aquela história que o Josias apareceu na história de Davi aí, a história dos reis que vocês viram, que foi aquele pergaminho que ele achou escondido no templo. E então a Bíblia é uma redação, uma compilação e uma recompilação, e nova redação e nova compilação, onde eles foram procurando mesclar todas essas visões, atendendo a diferentes interesses. Que interesses eram esses? O interesse dos reis, o interesse dos sacerdotes, o interesse dos profetas, que era o interesse do povo, e o interesse dos levitas. E as necessidades de cada segmento, como eu apontei para vocês, né, da sociedade judaica da época. Então, cada um defende uma ideologia, cada um defende uma teologia. Por exemplo, o sacerdote era uma aristocracia, não eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, toda a família tinha privilégios, era uma aristocracia que mandava. Então, os sacerdotes queriam se manter no poder, né? Você sabe que a história, como diz a sociologia atual, é uma história onde as pessoas lutam pelo poder, para manter seus privilégios, né? Os reis, por outro lado, também tinham seus próprios interesses, queriam manter seus privilégios, né? Já os deuteronomistas, eles já tinham parte dos levitas com eles e faziam alianças com os profetas. E foram os deuteronomistas, os levitas e os profetas, que escreveram Deuteronômio e os profetas, tá? Mas sempre reunindo vários interesses, várias visões, várias teologias. Isso que é muito difícil tu ler a Bíblia uma vez e entender. Porque a Bíblia é o livro mais lido, como todo mundo sabe até hoje, né? E é o livro mais interpretado. Os próprios judeus dizem que cada trecho da Bíblia pode ser interpretado de 70 maneiras. Por quê? Porque é uma história contada por diferentes visões, diferentes teologias, diferentes mãos, diferentes fontes. E eu só procurei trazer para vocês essa visão geral. Essa visão geral.
que mostra a importância dos profetas. E vocês vejam que legal, né? A Bíblia, ela expõe todas as visões. Ela começou com reis, né? Tem a visão dos reis, tem a visão dos sacerdotes, mas tem a visão dos profetas também. Então, a Bíblia consegue ser um painel democrático, mostrar, assim, as diferentes visões dos diferentes líderes, porque, na realidade, viu, Nara querida, nós estamos aqui fazendo um estudo o que é uma boa liderança. E, hoje em dia, a gente sabe que uma boa liderança é aquela que empodera os demais. É aquela liderança que cria novas lideranças. E é aquela liderança que dá o exemplo, através da sua vida, para os outros seguirem. E os profetas, eles cobravam isso dos seus líderes, né? Eles cobravam isso dos seus líderes. Eles cobravam justiça, eles cobravam, eles lutavam contra a desigualdade social, eles defendiam as viúvas, os órfãos e os pobres e os estrangeiros, né? Eles tinham essa visão mais ampla e procuravam sempre estimular as pessoas a melhorarem, melhorando o seu presente, criando outro futuro, diferente desse futuro, diferente do presente que eles estavam vivendo. Então, o judaísmo sempre foi um palco de guerra, mas sempre teve uma grande esperança, que foi a paz. Sempre teve essa grande esperança, que foi a paz. E essa paz que eu termino essa sequência de 4 palestras, procurando trazer para vocês essa esperança, que a gente continue se vendo, continue se tratando com amor e com paz, continuando amando a vida e defendendo os nossos valores de paz, de alegria e de amor. Amém. Beijo. Muito obrigado, Moreta Lema, por todo o carinho que tu dedicou para nós, de preparar todas essas 4 aulas, que eu tenho certeza que demorou muito mais de que 40 horas para elaborar essas aulas para nós, essas 4 aulas, e também agradeço pelo relaxamento e pelas conclusões. Então, agora a gente passa para o segundo tempo da aula, a gente tem até às 9h30 para perguntas e comentários. Tá? Eu gostaria de começar com uma pergunta. Moreta Lema, tu apresentou para nós os profetas dos tempos bíblicos. Esclarece para nós. E depois dos tempos bíblicos, houve algum profeta mais? A história dos profetas não termina na Bíblia, né? Oficialmente, termina em Malaquias, mas ela deixa essa história em aberta. E, felizmente, a gente depois teve Jesus de Nazaré, que eu considero um profeta. Olha a história de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta tão maravilhoso que ele gerou 2 reações opostas. Por um lado, os cristãos endeusaram Jesus. Por outro lado, os judeus negaram completamente, eliminaram, nem mencionam Jesus em nenhum lugar, a não ser o Flávio Josefo e Yosef Ben Matatial, que foi o escritor judeu daquela época, que faz uma leve citação de Jesus. E eu acho que a gente tem que ser mais moderado. Nem dizer que Jesus foi Deus, nem dizer que Jesus não foi ninguém. Não, Jesus foi um profeta, tão profeta quanto os outros que a gente veio narrando. E ele era um profeta curador, assim como os outros. Teve muito profeta curador. Porque, além de Jesus ter a sua mensagem a favor, né, a favor do povo,
chamado Amaretz, ele também tinha o dom da cura, porque tem muitos heróis que têm o dom da cura, né? Depois de Jesus veio Spinoza, que Spinoza diz o seguinte: Deus é a natureza, Deus como a natureza. Então, ele pegou Deus lá do céu e trouxe Deus para a terra. E depois teve o Marx, né? O Marx, ele disse, não, os profetas, o Messias é a classe operária, é a classe sofrida, é a classe pobre, eles que vão trazer o paraíso para o mundo, que o judaísmo é a história de como trazer o paraíso de volta, né? Como reconquistar o paraíso. E o Marx, a proposta do Marx era tão forte, que ocupou o século XIX e o século XX. E muita gente se organizou e até hoje é uma proposta universal. Aí depois foi o Freud. Débora, eu queria falar do Freud para ti, Débora. O Freud tem uma história muito legal com o judaísmo, que é o seguinte: o primeiro livro que o Freud escreveu, o Freud é outro profeta, tá? O primeiro livro que o Freud escreveu chamava-se Interpretação dos Sonhos, em 1899, começou e foi editado no ano 1900. Tá? O primeiro livro, porque todo o judaísmo, os profetas, a maioria dos profetas, eles recebem a mensagem de Deus cifrada, em forma de visões, em forma de sonhos. O primeiro livro que o Sigmund Shlomo, o nome do Sigmundo, segundo nome era Shlomo, Salomão. Freud, ele era um grande estudioso do judaísmo. E sabe, Débora, quantos livros escreveu o Freud, editados? Sabe? 24. Quantos livros tem a Bíblia judaica? 24. Quer dizer, o Freud, ele queria ser o novo Moisés. Assim como o Marx queria ser o novo Moisés, né? Queria ser um profeta. O Marx foi um profeta e o Freud foi outro profeta. Depois do Freud veio Einstein. Depois do Einstein, aí veio... Eu queria falar um pouquinho para você sobre isso, tá? Depois a gente teve, no nosso século, pessoas tão maravilhosas que criaram ramos da psicologia maravilhosos, como a psicologia positiva, como a inteligência emocional do Daniel Goleman, como o próprio Viktor Frankl, que eu falei. Quer dizer, a história do povo judeu, viu, Carlos, ela é permeada de profetas. Depois, pós-bíblicos, permeada de profetas pós-bíblicos. E essa tradição a gente precisa saber para conservar, que é uma tradição maravilhosa dentro do judaísmo. É isso aí. Quem gostaria de fazer a próxima pergunta? Fica aberto. Se ninguém quiser, eu faço. Moreta Lema, está o microfone. Tá, Carlos. Okay, posso fazer uma pergunta? Seguinte, faz o seguinte, Carlos. Passa a palavra um pouquinho para cada um falar alguma coisa sobre isso. Quem quiser falar, não é obrigado, tá? Isso, então. Quem quer falar? Se alguém quiser falar também sobre o relaxamento, sobre se conseguiu visualizar o sentido da sua vida daqui para diante, também é legal. Mas o importante é que eu e o Carlos temos esse mesmo enfoque horizontal, assim, de dar a palavra para todo mundo, tá? Ok. Então, eu vou pegar aqui, que está do meu lado, aqui na foto, é o Denis. Gostaria de comentar, de agradecer, perguntar. Então, Carlos, primeiro agradecê-lo, né? Agradecer a oportunidade, agradecer ao Moreta Lema por esses encontros, né? Que para mim foram muito enriquecedores, muito ricos. Eu acho que a proposta dinâmica que vocês estabeleceram, eu falo vocês com todo respeito,
é de tão amorosidade, é muito acolhedor. A gente percebe isso, essa possibilidade da troca, da fala das pessoas, né, desse grupo de estudo que nós criamos aqui. Então, assim, na minha perspectiva, é agradecer um profundo senso de gratidão, né, a você, a todos os que estão envolvidos aqui, né, ao Moreta Lema pela disponibilidade, né? Eu também gosto muito, é uma área que eu tenho me dedicado, que é a meditação judaica. Vejo que é fenomenal, tem efeitos muito positivos, né? Apesar de não ser um expert, mas vamos na caminhada. Mas e a respeito dos profetas, né, pegando um link, eu creio que a profecia, os profetas no judaísmo, eles ainda continuam. Nós temos esses profetas posteriores, pós-bíblicos, e que ainda estão se levantando novos ainda, porque o judaísmo, né, o povo judeu é um solo fértil para essas sementes de vida, para essas sementes de renovação. E tenho sempre essa fé no meu coração que o Eterno sempre vai erguer novas pessoas iluminadas, esses novos heróis aí, para continuar a sua mensagem, a sua palavra, né? Então, eu queria finalizar minha fala, para não alongar demais e dar lugar aos outros colegas, finalizando com essa gratidão, minha alegria, meu respeito a todos aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado, Moreta Lema. Obrigado, Denis. 10 minutos, não sei se todo mundo vai conseguir falar. Quem não conseguir falar dessa vez, fala na próxima. Eide, gostaria de conversar com a gente, Eide? Muito obrigado, Eide. Débora? Eu queria fazer um comentário. Eu acho que o que a gente aprendeu, né, Thalema, nesses 4 encontros, foi que os profetas têm uma função de equilibrar o ser humano, a comunidade, a sociedade, a era, todos eles, né? Quando estava uma confusão, uma corrupção, eles se desviavam, os profetas iam lá e davam uma luz, né? E eu acho que se a gente não idealizar, esses profetas, eles podem estar em qualquer lugar, pode ter um aqui entre nós, por exemplo. Que qualquer um que tenha a liderança dentro dele para esse caminho, ele já está, não precisa mudar o Brasil inteiro, por exemplo, mas se mudar a sua comunidade, é um caminho do equilíbrio, né? Mais ou menos isso que eu queria comentar. Ela e Ismar, por favor, gostariam de falar? Eu vejo como a Débora, o profeta, ele emerge da sociedade como uma solução para alguns problemas que ela está enfrentando temporalmente naquele momento, e aí há uma dicotomia, um problema, porque ele não tem a totalidade ele tem a palavra e aquilo que Deus colocou para ele que ele possa distribuir, mas essa ressonância dentro da sociedade é que é a grande questão, né? Porque sempre ela trava justamente na liderança maior, porque no caso dos profetas da antiguidade era na estrutura diretiva ou a estrutura que comandava a época. Então, muitas vezes, a palavra dele não tinha vamos dizer assim, não era bom para o comandante, para quem estava, né, para o líder da sociedade, então ela terminava sendo desviada e não se concretizava, ou em parte. E muitas vezes ficava essa palavra como tem sido, e depois surgem outros profetas e
reativam isso ou dão uma outra dinâmica, né? Mas hoje a gente vê que, se tu olhar para o nosso planeta e para todos os lugares do continente, a gente vê que sempre tem propostas boas, mas trava nas estruturas diretivas, políticas, todas essas estruturas que terminam esgotando isso aí. Então, ficam partes, algumas se incorporam no meio da sociedade, e as religiões têm sido aquelas que avançam com essas propostas, e por isso que é importante o papel da religião nesse contexto todo, né? Eu acho que é isso, a minha colocação. Eu agradeço. Nós não tivemos a oportunidade de estar na aula anterior, mas todas aquelas que participamos adoramos, gostamos muito, foi muito boa a liderança do Thalema, colocando sempre bem pontual os tempos, e fazemos, então, um agradecimento especial para o Carlos, que coordena essa parte, que trouxe para nós essa luz aí, esse momento de estudo tão importante que, nesses dias atuais, se reveste de uma peculiaridade muito boa e traz resultados positivos de todas as formas. Então, agradecemos eu e a Bela, a Cibra, pela iniciativa, e o departamento que, na sua dinâmica, proporcionou isso. Muito obrigado, Ismar. A Bela gostaria de perguntar, agradecer. Está fechado o microfone. Abriu. Eu quero também agradecer ao Thalema e ao Carlos. Veja bem que toda essa retrospectiva que a gente viu das histórias dos profetas, eu fico imaginando o homem que era naquela época e o homem que é hoje, espiritualmente falando. Eu acho que ele não melhorou quase muita coisa. Tem muita caminhada pela frente. Deu um probleminha no microfone. Que os reinos e os... Não está ouvindo? Está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Voltou. Sim, é o que eu disse, que, assim, vendo essa retrospectiva toda dos profetas e como eles viviam, como eles agiam, e como também os reis e os condutores dos governos e tudo, eu não vejo muita diferença entre o que o homem melhorou daquela época para hoje, não é? Acho que muito pouco, espiritualmente falando. Acho que tem muita coisa pela frente, muita conquista espiritual, porque e são momentos únicos, essas também momentos que a gente faz com Thalema de meditação, que a gente não sabe ainda meditar muito, porque a nossa mente é muito tagarela, a gente começa a ficar quieta, mas a mente está lá andando e fugindo para outro canto. Mas, mesmo assim, é importante, porque eu acho que a coisa mais importante para mim na vida é ter paz no coração, paz na mente e lucidez para decidir o que é melhor para a minha vida e para os que estão comigo e para os meus amigos e para onde eu consigo interagir. Eu acho que esse é o mais importante na vida. Muito obrigado, Bela. A gente só tem mais 2 minutos, eu vou passar a palavra para o Atenante, e na próxima vez, Carlos, a gente Carlos, vai iniciar pelos que não falaram. Pode falar, Carlos, se a gente pode continuar um pouquinho, pode fazer uma prorrogação, mas desde que as pessoas não falem muito, falem um pouco menos. Tá bom, combinado. Falei muito. Isso. Atenante, por favor. Não poderia deixar de passar, mesmo sabendo que o tempo é curto, de aproveitar a oportunidade para agradecer
Essa foi uma experiência maravilhosa, né? Acredito que soma muito com as nossas vivências bíblicas. Nós temos um hábito doméstico de décadas de fazer a leitura bíblica contínua, que vai do Gênesis ao Apocalipse. No dia seguinte, a gente começa no Gênesis de novo, e assim a gente vai lendo, e tem a mágica de descobrir que a cada leitura a gente já passou por textos e continua vendo coisas novas. Mas tem algumas coisas que nos batem muito, não é? Em todo estudo bíblico. Primeiro, que Deus nos deu o dom de escolher entre estar no bem ou estar no mal. Isso eu acho uma coisa fantástica, né? Nós sabermos que nós temos a possibilidade, o direito de escolher o que nós queremos para as nossas vidas. E o que a gente aprende é que, na maioria daqueles reis, daqueles mestres, daqueles, né, líderes que desviaram daquilo que a gente sabe que é o propósito de Deus para a nossa vida. Aqueles que desviam disso, eles acabam se dando mal, acabam perdendo lá o seu prestígio e a sua invencibilidade, como no caso de Davi, que terminou do jeito que terminou. Nós vimos que o próprio Salomão também sucumbiu, né, às tentações da ganância, da opulência, lá pelas tantas cometeu tanto delito, né? Então, a gente conhece, trazendo uma comunidade aqui em paralelo, né? Nós temos um trabalho de Dom Miguel Ruiz que se chama Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca. E eles acabam lá em uma outra cultura completamente afastada, lá no meio lá junto da cidade do México, né? Eles falam o que eram os compromissos dos toltecas. Era exatamente a mesma coisa, né? Conduzia para o amor ao próximo, pela lealdade, né? Para a impecabilidade da palavra, e por aí vai. E que, lá pelas tantas, né, ele nos traz uma realidade, num capítulo chamado Novo Céu, Novo Sonho, o céu na terra, dizendo que o céu deles era possível aqui, ainda em vida, desde que a gente soubesse escolher os caminhos que a gente fosse seguir, que nós encontraríamos dentro de nós o nosso céu. Quando eu participei agora dessa experiência de relaxamento e de início de meditação com o professor Talema, né, eu rapidamente me reportei para aquilo, né? Nós encontramos o nosso céu dentro de nós. Que coisa maravilhosa, né? E quando nós nos afastamos disso, nos afastamos dos nossos compromissos de lealdade para aquilo que Deus espera de nós, então nós quebramos a cara. E está tudo registrado. Obrigado mais uma vez, Carlos, que é uma alegria estar com vocês, sempre trabalhando em alguma coisa junto com a doutora Débora, que é a nossa irmã, nossa amiga do coração. E espero poder participar em outras oportunidades de novo. Obrigado, Tenente. A gente espera mesmo que todo mundo que está aqui que continue no grupo de estudos, né? Que a gente vai prosseguir cada vez com novos temas muito interessantes. Queria passar a palavra para o Nauter, que se sinta à vontade aqui no nosso grupo. Pode fazer os comentários, Nauter. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade que tu me deste de convidar de participar no grupo com vocês, né? Muito obrigado, professor Talema. Na lição em que nos rememorou que a função fundamental dos profetas, tanto os menores quanto os maiores, nós vimos isso na Torá,
nós vimos na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, com seus 66 livros, que era conduzir ou reconduzir o povo à reconciliação, ao retorno com o Altíssimo. Perpassa isso aí desde todo ele. E em Crônicas 7,14 nos diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, os retornarei, retornará o ser humano novamente, né? Como sua nação escolhida, retornará novamente ao seu seio de paz, de prosperidade e tranquilidade, desde que se submetam aos preceitos e aquilo que o Altíssimo requer de cada um de nós. Né? Então, eu fico muito agradecido por participar desse grupo aqui e gostaria de participar outras vezes também. Muito obrigado, professor Thalema. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Nauter. Toda quarta-feira, né, Nauter, está convidado a participar. É o mesmo link, tá? A gente sempre manda uma vez por semana para todos. Tá? Só vou pedir para ninguém compartilhar esse link com ninguém que não esteja inscrito no grupo. Tá? Precisa estar inscrito, precisa ser selecionado para participar no grupo. Certo, pessoal? Rodrigo, como é que está, Rodrigo? Tudo bom, Rodrigo? Tudo Rodrigo, bom. Rodrigo, olha a tua Obrigado. importância, hein? Olha a tua importância, tu vai fazer a finalização, Rodrigo. Não, ainda falta a Muito Jane. obrigado. Eu vi um certo judeu, ele estava dizendo que a cada aprendizado seja o mínimo possível a gente da Torá ou do Taná, por mínimo que seja o aprendizado que a gente venha receber, a gente garante uma bênção do Eterno. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu recebi muitas bênçãos hoje. Com Tá? certeza. Obrigado. Sinto também. Obrigado, Rodrigo. Jane, querida. Oi, Jane. Abre o microfone, Jane. Desculpe, Jane, eu não tinha te visto. Boa noite, agradeço muito para o professor Thalema, estava maravilhosa, as 4 aulas excelentes e aprendi muito. Muito obrigada. Ok, Jane. Obrigado, Jane. Pessoal, então, nos nossos próximos 2 encontros, a gente vai ter o nosso querido colega Kleber Marcolan, professor Kleber Marcolan, da Cibra. Ele vai falar sobre evolução e judaísmo. Então, a gente vai abordar o tema origem da vida e a evolução das espécies sob a perspectiva judaica e sob a perspectiva biológica. Então, a gente vai ter 2 maravilhosos encontros. Eu vou mandar depois para vocês, por escrito, o currículo do professor Kleber, só não vou falar agora para não me alongar. Então, a gente... Isso parece que é a tese de mestrado, de doutorado dele, né? Sim, sim, justamente, a tese de doutorado do professor Kleber Marcolan, tá? Que é nosso colega da Cibra e colega do grupo aqui também. Então, a gente vê todo mundo que está falando, por enquanto, a gente aqui do grupo. Que a gente tem aí um convite em aberto para quem quiser palestrar, a gente está em aberto, a gente se organiza, né, e coloca na agenda. Tá? Eu também, né, depois dos 2 encontros do Kleber, eu também vou palestrar, e vou falar sobre um tema também científico, só que não é da história, desculpa, da biologia, eu vou falar sobre história. A história histórica do judaísmo eu vou abordar também. Tá? Pessoal, desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito diferença na vida de cada um de nós, que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos. Agradecemos ao nosso Deus de nossos patriarcas e matriarcas, por ter nos preparado para colocarmos em prática o que foi bom de tudo que aprendemos. E agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Amém. Pessoal. Amém. Até quarta-feira. Um abraço. Tchau. Boa noite.